Guerra de Putin, reforço da OTAN e bloqueio econômico. Depois que a Rússia passou várias semanas construindo uma força militar considerável ao longo de sua fronteira com a Ucrânia e na vizinha Bielo, o líder russo Putin lançou o que autoridades ucranianas descreveram como uma invasão em grande escala do país, a Guerra de Putin. Isso marcou o início de um novo capítulo sombrio e uma grande expansão de uma guerra de 8 anos no leste que já custou milhares de vidas. Segundo o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na manhã seguinte à invasão, a paz em nosso continente foi abalada. Agora temos guerra na Europa em escala e de um tipo que pensávamos pertencer à história. É muito fácil neste momento ficar nomeando culpados, isso e aquilo. O mais sensato a ser feito é descobrir como resolver tudo isso. A Ucrânia fez parte da União Soviética durante a maior parte do século XX e grande parte de seu território fazia parte do Império Russo antes disso. A Ucrânia declarou sua independência após o colapso soviético de 91. Na época, uma parte substancial do arsenal nuclear soviético estava alojado dentro das fronteiras da Ucrânia, que concordou em transferir essas armas para a Rússia, um arrependimento sentido até hoje, principalmente neste momento de grandes impedimentos de paz. Nos últimos anos, o governo se aproximou da Europa Ocidental, mesmo que os laços culturais com a Rússia persistiam, especialmente no leste. Agora, muitas questões giram em torno da invasão e os interesses são colocados em prática. Muitos acreditam que a ambição de Putin de restaurar o Império Russo foi além da anexação da península em 2014. Desde a anexação, uma guerra por procuração foi travada no leste e mesmo diante do Acordo de Paz de 2015 de Minsk, mais de 14 mil foram ceifados, o que Putin considera atentados por parte dos ucranianos e o pretexto de defender as repúblicas recém-reconhecidas pelo russo, o estopim para a invasão. É difícil acertar o que Putin deseja e o que o Ocidente precisa fazer. O plano do russo não é tornar a Rússia grande, é realmente arrastar todo mundo para baixo. Todos os territórios que pertenceram à União Soviética e os antigos países do Pacto de Varsóvia tornaram-se alvos da restauração e influência russa. A OTAN se pronunciou no final da sexta-feira, após reunião emergencial sobre a mais grave ameaça à segurança euroatlântica em décadas. A aliança alerta novamente a Rússia a cessar imediatamente seu ataque, retirar todas as suas forças e voltar atrás no caminho da agressão que escolheu. Considera que este ataque foi há muito planeado contra uma nação independente e pacífica, é brutal e totalmente não provocada e injustificada. Ainda no comunicado, a OTAN declara que Putin violou fundamentalmente o direito internacional, incluindo a Carta da ONU. As ações da Rússia são também uma rejeição flagrante dos princípios consagrados no ato fundador OTAN-Rússia. Foi a Rússia que se afastou de seus compromissos sob o ato. O Conselho de Segurança atraiu os olhares do mundo ao se reunir na sede das Nações Unidas em Nova York em 25 de fevereiro para discutir o conflito. Uma resolução que condena a invasão e pede a retirada imediata das tropas foi apresentada e votada pelos membros do Conselho. Dos 15 membros, 11 votaram a favor da medida, 3 se abstiveram, como China, Emirados Árabes Unidos e Índia, e um votou contra, justamente a Rússia, que por ser integrante permanente do Conselho de Segurança, tem direito a veto. Dessa forma, a resolução foi vetada e não conseguiu ser aprovada na reunião. Os americanos criticaram a desaprovação do texto. Vale lembrar que um texto de desaprovação da invasão no Iraque pelos americanos, que alegavam armas de alta destruição em massa, também foi votado na ONU, mas também foi vetado pelos próprios americanos. Na época, o presidente Putin, em uma conferência televisionada antes de uma reunião com o enviado dos Estados Unidos ao Iraque, disse em 19 de dezembro de 2003 que o uso da força no exterior, de acordo com as leis internacionais existentes, só pode ser sancionado pela organização, um direito internacional. Tudo que é feito sem a sanção do Conselho de Segurança não pode ser reconhecido como justo ou justificado. De acordo com a análise do ex-embaixador da OTAN, Ivo Dauder, existe uma preocupação de Putin com a independência da Ucrânia, uma preocupação de que uma democracia funcional, próspera e bem-sucedida represente uma ameaça direta ao seu governo, porque dará às pessoas na Rússia a ideia de que eles também poderiam desfrutar do que a Ucrânia desfruta e se rebelar contra seu governo autocrático.
Como a Ucrânia não é membro da OTAN, os americanos e a maioria de seus aliados europeus descartaram o envio de tropas ao país para ajudar a defender seu território. Em vez disso, eles forneceram equipamentos militares, dinheiro e apoio diplomático. O interesse americano em repelir a agressão é difícil de explicar em termos de bens ou vidas americanas, já que a nação não é um parceiro comercial definitivo e uma ameaça ao seu território ou soberania não representa uma ameaça direta ao dos Estados Unidos, como temos visto o abandono ocidental. As nações mais poderosas do mundo lutam há anos para manter as inúmeras ações de Putin sob controle, desde reivindicar a península ocupada até o envenenamento de opositores em solo britânico e bloquear sanções da ONU contra Assad. Enquanto Putin busca agora aprofundar os laços da Rússia com a China, outra nação poderosa ansiosa para retratar o modelo ocidental de democracia como ultrapassado, os Estados Unidos têm um claro interesse em voltar atrás em seu mais recente e ousado esforço para criar uma barreira entre os membros da OTAN. Ainda na última reunião da OTAN na sexta-feira, à luz das ações da Rússia, a alta cúpula adotará todas as consequências necessárias para a dissuasão e postura de defesa da OTAN. Os aliados realizaram ainda consultas ao abrigo do artigo 4º do Tratado de Washington, que dispõe que as partes da aliança irão consultar-se entre si quando, segundo a opinião de qualquer uma, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das partes estão sob ameaça. A partir das conversas, a OTAN chegou a uma ação. Pela primeira vez, a Força de Resposta da OTAN será ativada como medida defensiva em resposta à guerra de Putin. O comandante supremo aliado da OTAN, General Todd Walters, ativou a força multinacional composta por forças terrestres, aéreas, marítimas e de operações especiais dos aliados, que podem se desdobrar rapidamente em apoio à aliança da OTAN. A ativação das tropas de resposta não significa que quaisquer tropas dos Estados Unidos ou da OTAN irão para a Ucrânia, que não é membro. O presidente americano Joe Biden deixou claro que as tropas americanas estão sendo enviadas para a Europa Oriental para ajudar a fortalecer os países da OTAN nervosos com as ações agressivas da Rússia. E não estarão lutando no país invadido, mas fornecendo segurança dentro do território dos membros. Toda a força de resposta da OTAN é de 40 mil soldados, mas Stoltenberg não disse quantos seriam ativados, dizendo a repórteres que somos elementos de implantação da força. A unidade de 5 mil homens, formalmente conhecida como Força Tarefa Conjunta de Alta Prontidão, é formada pela maior força de resposta da OTAN, de 40 mil soldados. Tanto a unidade de ponta de lança quanto os outros elementos da força de resposta serão mobilizados, mas nem todos os 40 mil se mobilizarão neste momento. Muitas sanções foram impostas contra a Grande Rússia e seus líderes, incluindo Lavrov, Sergei Shoigu e seus familiares. Mas parece que Putin ficou isolado, sem poucos ataques econômicos do Ocidente. Entretanto, a falta de uma proibição chamou a atenção dos analistas, o sistema de banco SWIFT. França, Itália, Grécia, Chipre e Hungria dizem que apoiarão as proibições do SWIFT da Rússia de usar a rede global de pagamentos em uma tentativa de aumentar a pressão sobre o país após a invasão. A medida defendida por eles, que se espera que afete o comércio russo, tornando mais difícil para as empresas do país fazer negócios, está sendo considerada para aumentar as sanções ao regime de Vladimir. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, alertou na quinta-feira que políticos europeus e norte-americanos teriam sangue nas mãos se não apoiassem a proibição. No dia seguinte, o chefe de Relações Exteriores da União Europeia, Joseph Borrell, disse que a proibição não obteve a unanimidade necessária, mas que continuaria sendo uma possibilidade para consideração futura. As movimentações do beligerante e seus bastidores são imensas. É difícil incluir tudo em um vídeo apenas. Entre em nosso Twitter para ficar atualizado com os principais acontecimentos e estamos fazendo plantões de notícias. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.